Aleluia! Louvado seja Deus! Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aleluia! Reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8, que tem por título Bênçãos Prometidas. Aleluia! Está escrito: depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Aleluia! E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aleluia! E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós, e nestes dias ouvistes estas palavras da boca do profetas, que estiveram num dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Aleluia! Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Aleluia! Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Aleluia! E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel,
e assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, aleluia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não arrependi. Assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, aleluia. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor, aleluia. Estas são as palavras do Deus Todo-Poderoso, através do seu profeta Zacarias. Profeta Zacarias, no capítulo 8, que tem por título Bênçãos Prometidas. Quando nós fazemos o que é bom e reto aos olhos do Senhor Deus, é desse jeito. As bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão, porque Deus nos ama muito, porque Ele é misericordioso, bondoso e cheio de amor. Aleluia! Veja o que aconteceu no livro do profeta Zacarias, no versículo 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Veja no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Aleluia! E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Aleluia! Veja no versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Aqui eu vejo a manifestação do seu grandioso amor verdadeiro, que só Deus tem. Amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Amém?